Salve meu povo, e aí, vocês gostam de lobisomem da história? Eu acho que é o relato mais antigo de lobisomem da história. Ele ocorreu na França, na região de Gévaudan, e é conhecido como a besta de Gévaudan. Essa história aconteceu no século XVIII, entre os anos de 1764 e 67, né? E aí vocês vão ver como que foi doido o negócio, beleza? Depois da vinheta... Esse lobisomem francês aí, o lobisomem de Gévaudan, foi um grande tormento para a população na época mesmo. E isso começou, né? A primeira vítima foi uma menina chamada Jeanne Boulet. Ela tinha 14 anos, ela sofreu um ataque, né? E aí depois desse primeiro ataque, a frequência começou a aumentar muito. E aí espalhou um grande pânico, né, nos camponeses, porque eles eram o principal alvo, já que ficava em zona de mata e floresta. E aí ninguém sabia se era um animal selvagem ou um bando de criminoso no início. E aí começou a ter muitas especulações, o pessoal foi achando o corpo e foi achando que era um animal, uma espécie de um animal ali, né, de uma besta. Então ali começou a espalhar a notícia até chegar aos altos postos do país, né? Como eu disse, o rei, né, toda a nobreza, o exército, eles começaram a ficar de orelha em pé com esse lobisomem, né? Durante esses 3 anos ali, né, de ataque, sabe, de 64 a 67, 200 pessoas foram atacadas, 113 Zé Fini, 98 deles foram parcialmente devoradas, né? E ali os registros históricos, né, como as certidões de óbito e publicações dos jornais ali, revela como era forte, violento e como causou pavor, né, na população na época. E aí a recompensa pela captura desse lobisomem começou a aumentar cada vez mais. E chegou até a, se eu não me engano, a 6 mil libras francesas, tá? Que equivale hoje a mais de R$1 milhão, tá? Essa recompensa. E chegou a esse valor porque até um capitão da infantaria do exército, Jean-Baptiste Duhamel, ele liderou uma tropa de 30 mil soldados, né, na caçada e não conseguiu achar. Ficou ele ficou um ano procurando o lobisomem e não conseguiu capturar. E aí foi aumentando, aí disparou, né, chegando nesse valor de 6 mil libras francesas, tá? E uma história interessante, né? O exército não capturou, e aí um dia o lobisomem ele foi atacar um grupo de crianças. E as crianças, velho, pegaram um pedaço de pau e afastaram o lobisomem na base da porretada. E aí o rei recompensou as crianças, só que ainda sem corpo, né? Então as crianças não foram recompensadas, né, com o valor de 6 mil libras, né? Só que aí o rei, ele ficou muito preocupado, né, com o impacto que esse lobisomem estava causando no governo dele. E aí o rei, ele separou seu atirador particular, François Antoine, né? Ele tinha 71 anos na época, eu nem sei se tá certa a pronúncia, mas é francês, hein, gente? Me dá um desconto. O François, em 1765, ele foi abater um lobo gigante. E aí todo mundo fez a festa e falou: a França tá livre desse lobisomem. Só que aí os ataques recomeçaram poucos meses depois. E aí a corte do rei insistiu que o problema estava resolvido, né? Não, tá tudo certo, não tem nada não. Mas aí teve um novo surto muito grande em 1767, aí provou, né, o contrário, né? A corte realmente não tinha mais como sustentar essa mentira. E as crianças, né, já tinham sido heroínas, né, numa época, né, num passado ali recente, né? E agora foi a vez de uma adolescente, uma menina chamada Marie-Jeanne Vallée. Ela quase abateu o lobisomem, ela cravou uma lança no peito dele e o lobisomem fugiu, né? Mas a coragem da Marie-Jeanne se tornou lendária, né? Ela virou uma pessoa lendária ali na corte francesa. E aí logo depois disso, um camponês, ele se injuriou e falou: agora vamos acabar com isso. Ele forjou uma bala de prata. Então é por isso que daí você vê muitos filmes, né? Ele forjou uma bala de prata com amuletos religiosos. E aí ele foi para as montanhas, né? E aí ele sentou numa cadeira e começou a ler a Bíblia em voz alta.
E o plano deu certo. O lobisomem chegou para falar: pare de ler a Bíblia. E aí ele acertou o lobisomem no peito. E aí o lobisomem foi de arrasta, né? E o corpo foi levado pro rei, né? E aí finalmente esse tormento acabou, os ataques cessaram. Mas ainda existe algumas controvérsias, tá? Como os sobreviventes, eles relatam características diferentes, né, do lobisomem, como manchas pelo corpo que sugerem que poderia ser uma hiena, por exemplo, né? Só que a hiena já estava extinta na Europa há séculos, né, naquele momento. Outra teoria também sugere que o lobisomem poderia ser um homem disfarçado de lobo, um serial, né? E aí a falta de investigação forense também na época, né, deixa o mistério sem solução. E aí esse caso inspirou diversas teorias, né? Como eu disse, ele aterrorizou a Europa. E aí a literatura, o cinema também teve adaptações, né? E aí tem um romance chamado O Domínio do Lobo, né, da Patricia Briggs, né, que sugere que Jean Chastel, que é o camponês, né, que alegou ter matado o lobisomem, poderia ser ele o caçador e a própria caça ao mesmo tempo, tal como o Scooby-Doo. E é isso aí, o que vocês acreditam? Vocês acreditam em lobisomens? Tem vários relatos, né, muito intrigantes. Esse, sem dúvida, é muito intrigante, né? Ele assolou a Europa ali por muito tempo. E aí, deixa seu comentário aí, conte a sua história de lobisomem predileta ou algo que vocês vivenciaram. Vou ficando por aqui, até semana que vem. Fui!